tá essa história? Tá indo ou não? E aí, Rogério, já mandei para você aqui o invite. Ai, que saco, a gente passa o maior tempo fazendo essas configurações e tem tudo. Cadu, olha o comentário da Virgínia Fantoni lá no YouTube. Eu já aceitei. Adoro a informalidade das suas lives, no sentido É bom, porque... Ou seja, ela foi muito educada para dizer que a gente está fazendo uma bagunça aqui. Mas sabe o que é, Virgínia? Obrigado pelo comentário, pelo feedback. Mas a verdade é a seguinte, esse negócio, todos nós estamos um na casa do outro, né? Na verdade, quando a gente faz uma live, eu estou vendo lá o quadro bonito de trás da casa do Gustavo, o Rogério eu estou vendo eu só estou vendo o Rogério no YouTube, eu não estou vendo ele no Instagram, ele não consegue participar. Rogério, sai de tudo e entra no Instagram, que aí ele consegue te chamar. Quem, eu? Não, o Rogério, ele tem que sair do aplicativo, sair de tudo, entrar e aí entrar na live, aí aparece para você e para ele. Pois é, estamos aqui, vamos ver se dá certo. Enquanto isso, Gustavo, deixa eu começar a falar para o pessoal que está chegando. Primeiro, obrigado por estarem aqui com a gente em mais uma live. Como vocês sabem, a gente faz essas lives às segundas, quartas e sextas com um grande objetivo. Isso tudo começou em janeiro, quando foi o mês o janeiro branco, né, o mês da saúde mental. E a gente estava fazendo lives diárias durante o janeiro. E foi um negócio tão legal e ajudou tanta gente que a gente resolveu manter. Só que diárias a gente não dá conta. Então a gente reduziu um pouquinho para segundas, quartas e sextas, mesmo assim é pesado, vocês imaginam, né? Mas sempre tem assunto, sempre tem coisa importante para falar e a gente sempre traz o grande pano de fundo, de fato, a saúde mental. Lidar com o estresse nesse momento de pandemia, de quarentena. A gente está numa tempestade, a gente não chegou ainda em terra firme, tem muito caminho pela frente. A tempestade é igual para todo mundo. E no mundo a gente está falando do planeta inteiro mesmo. Ela é igual para todo mundo, mas a gente está em barcos diferentes. É isso que eu sempre falo. A gente tem que entender, principalmente você que é gestor de uma equipe, do seu time, você está numa empresa, você tem uma equipe com quem você trabalha, ou você que é parte da equipe também, é saber o seguinte: todos nós estamos na mesma tempestade, mas os barcos são diferentes. Então, você, líder da equipe, pode pensar assim, mas eu preciso fazer uma reunião de follow-up com a minha turma e toda hora eu não consigo o engajamento, falar da entrega. Não, peraí, primeiro vamos falar da vida. Está todo mundo passando pela mesma situação. Nós estamos com medo, nós estamos ansiosos, nós estamos num momento de altíssimos graus de estresse. O Brasil já não era o país, antes da pandemia, hein? Já era um dos países mais estressados do mundo. Agora dizem aí as últimas informações que é o país mais ansioso do mundo e o segundo ou terceiro mais estressado. A gente está averiguando as fontes todas, os números de onde vem e tal. Mas o fato, gente, é que nós estamos vivendo uma tremenda tempestade, cada um está num barco, tem um tamanho de vela específico, tem uma tripulação que tem suas características, enfim. Então, nós estamos nessa situação. Eu não consigo puxar mesmo o Rogério, então, se você está chegando agora e acha que esse é um assunto importante para você, manda um aviãozinho para quem você acha que deverá participar dessa conversa. Eu vou fazer o seguinte, Gustavo, eu vou virar essa tela aqui e vamos fazer só... tão bom, Cadu. Né? Depois a gente sobe aqui no Instagram para o pessoal assistir, tá certo? É isso? Para incluir o Rogério. Então, quem está aqui no Instagram, entra lá no YouTube, digita Cadu Lemos, você já vai ver que a live está acontecendo lá e lá a gente vai seguir por lá, né? Lá junto com o Rogério, batendo esse papo sobre o estresse. Você está estressado? Deixa um comentário, conta para a gente. A gente está vivendo isso aqui pessoalmente, né? O Rogério e eu, de obra em casa, vazamento, problema no quadro de luz, e é só mais uma pimentinha para esse caldo que já está bem apimentado do estresse. Mas quem está no Instagram aqui, então vai lá para o YouTube que a gente vai conduzir a live por lá. Instagram. Eu vou aqui mostrar para quem está no Instagram, virei a câmera, estou mostrando que nós estamos já lá no YouTube, então
Mais uma vez, a gente lamenta essa questão de configuração do Instagram. O Instagram quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. As lives funcionavam perfeitamente, agora elas estão com essa história de ter possibilidade de você ter 3 ou 4 pessoas, elas estão mais complicadas da gente fazer funcionar, então a gente pede desculpas, mas te espera lá no YouTube. Legal? Então vamos nessa. Deixa eu botar isso, Cadu. O estresse está à nossa volta. O estresse está em pequenos detalhes imprevistos. O Instagram é um fator de estresse para a gente hoje. E nós não temos como evitar o estresse. Ele acontece. Nós podemos saber como lidar com ele. E esse é o papo de hoje. Eu agora me junto a vocês definitivamente, porque esse é um papo muito gostoso e muito importante. É difícil o negócio hoje, viu? Bem difícil. Cadu está estressado. Olha, você está perfeito para a live de hoje. Cara, que live complicada. Gustavo, depois na hora de subir isso para o YouTube, para ficar gravado, vamos tirar essa enrolation total. Eu não aguento mais o Instagram. Não aguento mais, cara. Cadu, nesse momento... Olha a reclamação. Olha a reclamação. Neste momento, você é uma fotografia perfeita do que acontece no dia a dia de hoje. Exatamente. Perfeito. E se nós que trabalhamos com isso, que tentamos mostrar para as pessoas caminhos para lidarem bem com o estresse, passamos por isso, imagina a gente que conhece o assunto, a gente que tem as ferramentas, a gente às vezes cai nessa armadilha. É o que eu gravei um vídeo hoje mais cedo falando sobre isso. Falando sobre o ato, a gente reclama de alguma coisa, em média, de 15 a 20 vezes por dia. Esse é um número médio. E a gente reclama. E a reclamação, depois eu vou botar o vídeo, fica mais fácil de entender. Ela não leva a lugar nenhum. Porque só dá para resolver aquilo que você tem algum tipo de poder para resolver. Aquilo que você não tem como resolver, não adianta você ficar reclamando e se estressando e estressando quem está à tua volta. E eu paguei caro por isso, eu fui muito reclaminhas, como diz a minha filha. Uma falando da outra, né? As irmãs, né? Falando, essa aí é uma Maria reclaminhas mesmo. Então a gente tem que parar com esse negócio. Entendeu? Então tem que pensar que reclamação só dá para fazer efeito naquilo que você pode efetivamente lidar, controlar. Então, o Wi-Fi deu pau, o Instagram não funciona, paciência. Cadu, é impressionante. Talvez essa seja a primeira vítima do estresse, né? É o nosso lado positivo, é o nosso lado simpático, cortês. A gente não percebe, mas entra um personagem que começa a rodar dentro da gente. Antes da gente ter aqueles efeitos físicos, efeitos de saúde que o estresse causa, a gente começa a ser uma pessoa menos legal, menos interessante. Olha, é o seguinte, eu quero até dividir a tela com vocês aqui, vamos tirar aqui. Deixa eu trazer um negócio para vocês aqui. Eu descobri essa semana para falar sobre isso, tá? Depois eu vou botar o vídeo que eu falo de reclamação, aí eu falo até um pouco dessa história também, sobre esses problemas que a gente não consegue lidar, né? Mas eu quero dividir com vocês aqui rapidinho uma tela. Só dá para fazer aqui, tá vendo? No Instagram não dá para fazer isso. Então, eu vou te falar. O Gustavo fica querendo que a gente faça Instagram. Instagram é bacana. Instagram é bacana demais. Essa é a segunda parte do estresse, Cadu. Aí você terceiriza. Você terceiriza e põe o culpado externo. Hoje nós estamos hands-on no estresse, né? É isso aí, vamos mostrar na prática. Eu queria dividir com vocês essa tela aqui. Isso aqui, o PLOS, é o Public Library of Science. É um site muito interessante, Biblioteca Pública de Ciência. E eu descobri essa pesquisa que foi publicada, vocês estão vendo aqui, em 11 de novembro de 2020. Essa pesquisa, ela diz o seguinte, olha só, eu vou ler só o abstrato do que é a pesquisa, depois a gente vai deixar o link para vocês poderem acessar. Ela diz o seguinte, que em fevereiro de 2020, quando começa o coronavírus, o novo coronavírus, que se espalha por Wuhan, na China,
e imediatamente, logo em seguida, pelo resto do mundo, foi um período repleto de incertezas para as pessoas que estavam nessas áreas inicialmente afetadas. E ainda estamos, porque o globo todo hoje, o planeta inteiro está afetado e as incertezas seguem, continuam. E aí, para a Virgínia, que perguntou o que é estresse, que é se é falta de controle ou não, eu digo para você, a gente tem que lidar com o estresse como realmente uma coisa que é uma falta de controle mesmo. Talvez uma falta de informação, uma falta de estabilidade, de equilíbrio, e essas incertezas, elas empurram a gente para esse processo. E essa pesquisa que está aí, essa pesquisa, ela examinou o papel de 2 recursos potenciais para enfrentar, né, o estresse e essas incertezas nesse período da pandemia, que são a ativação do estado de flow e o mindfulness, ou a atenção plena. Se você me permite, Cadu, ela reconheceu esses 2, né? Ela não foi exatamente pesquisá-los, mas os encontrou. Não, ela reconhece como recursos potenciais para enfrentar o estresse, a incerteza, e aí ela traz... Porque essa semana... Aí ela compara os 2. Ela compara. Eu vou até terminar esse abstrato para tirar da tela e a gente voltar, mas só para, antes de acabar... Lembra que essa semana passada o Adam Grant publicou no New York Times uma matéria dizendo que o flow era o antídoto para lidar com esse momento que a gente está vivendo agora de definhamento. Eu não gosto da palavra definhamento, eu acho que é uma coisa meio não é bem um definhamento está muito associado, para mim, pelo menos, como perda de peso, um problema de saúde. Tem gente que está passando por isso? Tem. Mas, no geral, o que o Adam Grant quer dizer, na minha opinião, é uma coisa meio... essa coisa meio tédio, meio boring, que tem até uma expressão, né? É o bore out, não é o burnout, é o bore out, que outra pessoa usou uma outra expressão. Então, esses textos estão saindo. Mas essa pesquisa aqui, ela foi publicada em novembro do ano passado, e ela diz o seguinte: os participantes, não só de Wuhan, mas de outras cidades, então essa pesquisa foi feita durante 2020, eles responderam a um questionário online que avaliava as experiências subjetivas de ativação de flow, de atenção plena e a sua relação com o bem-estar geral desse indivíduo, dessa pessoa. Tá? E aí, o que eles entenderam é que quanto mais longa a quarentena, pior vai ficando a sensação de bem-estar, ou seja, essa sensação de definhamento, vamos chamar assim, ela vai aparecendo mais, tá? Quanto mais longa a quarentena, e já estamos com mais de 1 ano, né? E aí, o que eles descobriram? Que o flow, a ativação do flow e não a atenção plena, não o mindfulness, é que responderam melhor para lidar com isso. O que eles entenderam, e está aí, depois a gente deixa o link da pesquisa para quem quiser se aprofundar no tema, eles entenderam que as pessoas que experimentaram níveis mais altos de flow mostraram muito pouca ou nenhuma associação entre a duração da quarentena e o seu bem-estar. Isso significa o seguinte: quanto mais flow você traz para a sua vida, melhor você lida com essa questão de bem-estar durante uma situação como essa de quarentena. Então, essas descobertas, elas sugerem que experimentar o flow, ativar o flow, normalmente se envolvendo em atividades que induzam o flow, e aí a gente vai falar disso daqui a pouco, pode ser uma forma particularmente eficaz de se proteger contra os efeitos nocivos, né, prejudiciais de um período de quarentena. Então, deixa eu parar de... E Cadu, que tal você fazer uma explicação para quem está nos ouvindo e assistindo, que ainda não conhece ou não tomou contato com o conceito do flow, até comparando talvez com o mindfulness, já que a pesquisa fez isso? Então, tenta explicar para quem está nos ouvindo aqui e vendo pela primeira vez esse conceito, qual é a diferença entre o flow, que é o flow, com o mindfulness, para depois a gente entender por que será que o flow é mais eficaz, né, nesse sentido. Então, vamos lá, vamos começar o seguinte. Mindfulness, que a gente traduz no Brasil como atenção plena, ele é uma prática de quê? De aquietamento mental, que é um processo interessante para você começar a trabalhar novas rotinas na sua vida.
nessas rotinas, por exemplo, a ativação do flow. Ele não ativa o flow, mas ele pode ser um caminho. Mas é uma prática que hoje entrou no mainstream, todo mundo conhece, os jornais todos falam de atenção plena, mindfulness, meditação. Qual é a diferença? Então, vamos lá, no básico. Qual é a diferença entre meditação e mindfulness, ou atenção plena? Uma só. O próprio cara que desenvolveu o termo mindfulness, que é o Jon Kabat-Zinn, que é um médico que desenvolveu um programa que chama-se MBSR, que chama-se Mindfulness Based Stress Reduction Program, ou Programa de Redução de Estresse baseado no aquietamento mental ou na atenção plena, no mindfulness. Muito bem. O Jon Kabat-Zinn diz o seguinte, é mais ou menos a mesma coisa que a meditação, só que tirando o viés espiritual, espiritualizado ou religioso, que acompanha o conhecimento de meditação que a gente tem, que vem do Oriente, que vem da Índia, vem do Nepal, do Tibete, do Japão, o Zen, né, por exemplo, ou o budismo tibetano. Então ele fala, é tirar o viés budista, porque até para o budismo... É ocidentalizar a brincadeira, né? Foi isso que eles fizeram. Até para o budismo não é sobre budismo. O budismo é sobre a aquietação da mente, sobre lidar com as dificuldades da vida, as agruras. Então, vamos tirar. E ele falou, vamos tirar esse viés e prestar atenção na respiração. Porque quando você leva a tua atenção para alguma coisa que te prende e você só inspira no momento presente, né? Essa minha inspiração só aconteceu agora. Ela não vai acontecer lá na frente ou já aconteceu agora. Então, quando eu trago a minha atenção para o momento presente, a minha chance de aquietar, de começar a espaçar os pensamentos, porque eu não vou eliminar os pensamentos que chegam na minha cabeça. E quanto mais estressado, ou mais ansioso, ou mais pressionado, é mais efervescente a minha mente de pensamentos, de inquietações, é a mente do macaco que pula de galho em galho. Isso é o nosso dia a dia. Então, quando eu consigo fazer um exercício para espaçar um pensamento do outro, eu estou tendo a chance de que nesse espaço mora esse bem-estar, esse silêncio mental. Acho legal uma analogia que você usou outro dia, Cadu, das janelas abertas do Windows, do computador, né? Nossa, a mente fica cheia de janelinha. A hora que você aquieta a mente, você vai... É sua, desculpa, é sua. Não, é do Rogério. As janelas, elas estão ali, mas você vai fechando para se concentrar em uma. Gostei disso. É do Rogério, porque o Rogério me conhece, ele sabe que eu tenho um monte de janela aberta aqui nos meus computadores. Isso eu estou melhorando, porque é tal história, a gente tem que praticar o que a gente aprende. Você sabe por que da janela? Porque é uma correlação muito comum. A performance do computador, ela cai. E a nossa performance, a energia cai. Quando a gente não consegue focar, e tanto meditação, quanto mindfulness, quanto são elementos muito bons de treino para esse cérebro estar mais focado. Porque quando a gente está focado, a gente faz bem aquilo que a gente está focado. Então, e aí você entende um pouco a diferença agora, vamos falar da diferença entre mindfulness e o flow. O flow é um estado ampliado de consciência. O mindfulness pode ser um dos caminhos para chegar nele. Essa é a diferença. Então, esse estado ampliado de consciência, ele mistura não só esse processo de aquietamento mental, como de um disparo de uma série de reações químicas e elétricas, né? Neuroquímicas, neuroelétricas, a partir de algumas condições que você vai criando e seguindo aquilo que a gente chama de ciclo do flow. Mas aí, vamos falar de flow primeiro, antes de entrar no ciclo, antes de entrar nas condições ou nos gatilhos, como a gente chama, vamos explicar para você que está chegando aqui agora, para você que não conhece o que é o estado de flow, eu posso te dar uma notícia muito legal. Você já viveu o flow na sua vida. Só que você não lembra, ou vai lembrar quando eu te disser o que é o flow, porque a gente não associava que aquela sensação era o flow. Então, o que é? Lembra na tua vida quando foi que você teve um momento de estar tão entusiasmado, engajado numa tarefa, numa atividade, e aí pode ser um esporte que você pratique, pode ser um hobby que você tenha, pode ser até uma atividade profissional, que você esteja envolvido escrevendo alguma coisa, ou montando uma planilha, ou uma apresentação de slides, e você está tão focado naquilo
pode ser até uma conversa com uma pessoa querida, né? Um amigo. Você perde o quê? Você perde a noção do tempo. Você perde completamente o tempo. Ou passa rápido demais, ou passa devagar demais, dependendo da atividade. Você perde a noção do que está à volta. Some tudo. Tem o Alexandre Marques, que a gente recebeu essa semana numa live, foi na segunda ou na quarta? Foi na quarta, né? O Alexandre fala uma coisa muito legal. Quando ele entra em flow, a cor muda. Para mim acontece uma coisa parecida também. Fica mais iluminado. Parece que é uma cor assim, mais brilhante da tua percepção visual. Isso é a mesma sensação que eu tenho. Eu não sei se o Rogério vai lembrar. O Gustavo ainda não fez, mas a gente está na campanha para ele lá, fazer uma flutuação no tanque de isolamento sensorial, que é um ótimo indutor de flow, depois a gente fala disso, mas eu me lembro, toda vez que eu saía do tanque, a minha percepção visual ela era de um brilho maior, e até a acuidade auditiva. Também. É uma coisa impressionante. É verdade. O barulho do tilintar da chave do carro ele era mais forte, a luz era diferente. Então, são condições que você pode trazer, porque se você lembrar de momentos da sua vida que você viveu isso, e aquilo era flow? Era flow. Só que eu posso te dizer o seguinte, o que a gente faz? E por que a gente está nessa história? Porque você pode trazer essa sensação conscientemente, de forma voluntária na sua vida. Esse é o propósito que a gente estabeleceu quando a gente criou os cursos, quando a gente fala dessas lives, quando a gente criou o Projeto Flow, é poder levar para você a ferramenta para você trazer e ativar o flow na sua vida de maneira consciente. E ele é um processo. Virgínia está fazendo uns comentários muito bacanas sobre o flow. Muito, vale a pena registrar, viu? Então, é uma coisa assim mesmo, né, Virgínia? Depende muito. Olha, por exemplo, eu tenho várias formas, assim, e a gente tem relatos, né? Atletas de alto rendimento, de esportes radicais, tem jornalistas, né? Cada um tem uma forma de expressar o que sente. É legal esse teu comentário do desprendimento do chão, né? E é uma sensação de controle tão grande, de fluidez, por isso que eu gosto da tradução, estado de fluidez, que para mim é a tradução mais correta do que é o estado de flow em português. As pessoas aí, em geral, se você for procurar na internet, está cheio de material sobre flow, aliás, falando de estado de fluxo. Bom, fluxo para mim é outra coisa, mas tudo bem. A gente, né, vai lidando, o importante é o conceito ser transferido, e esse conceito do que é o flow e como é que você traz ele para a sua vida é o nosso grande desafio, de ajudar as pessoas, porque como vocês viram nessa pesquisa, e a gente vai deixar o link dela para você acessar se quiser depois mais informações, essa pesquisa diz que o flow é um poderoso antídoto para o estresse. Sim, para lidar com esse momento que nós estamos lidando agora, essa quarentena, essa pandemia, isso que o Adam Grant chamou de languishing, ou de definhamento, essa sensação ruim que a gente está nesse momento, né? Dá para mexer com isso? Dá para mudar isso? Sim, dá para mudar isso. E você consegue isso ativando o flow na sua vida. Muito bem, interessante. Definiu muito bem e acho que ficou claro também, Cadu, mesmo para quem... Está ouvindo? Não. Calma. Espera. Fala, Gustavo. Não, eu achei que eu estava mudo, desculpa, que hoje o áudio também está atropelando. Ansiedade. Não, eu acho que ficou mais claro, até para quem está ouvindo pela primeira vez, que a gente pode até dizer que o mindfulness é apenas um início desse preparo para o estado de flow. Então, tá aí a diferença. Por isso, provavelmente, que na pesquisa, né, que você citou... Quero dizer o seguinte, tudo bem, e é isso mesmo, porque ele em si é muito positivo. Eu pratico mindfulness independente de ativar o flow. Ele é um caminho para eu trazer o flow para mim, mas eu faço várias vezes por dia. O que é o mindfulness? Estar em atenção plena no momento presente, sem julgamento, sem crítica. Eu ouvi agora uma criança que gritou aqui fora da minha janela. Eu percebi a temperatura do meu ambiente onde eu estou aqui, do meu escritório. Eu estar olhando vocês dois aqui nessa tela. Eu entender que isto aqui agora é a única coisa que existe. Então, eu pratico isso várias vezes ao dia. E ao ter essa disciplina,
de valorizar uma sensação, um vento no meu rosto na hora que eu saio, né? O pisar e a textura da grama na hora que eu piso na grama, na terra, né? Valorizar esse momento é mindfulness, é atenção plena, é estar aqui agora, que é um processo para você ativar o flow na sua vida. Cadu, Heloísa, bem-vindo, Heloísa. Obrigado, que bom que você está aqui com a gente. Fala, eu acho que a Heloísa dá o gancho para a gente falar um pouco de como é que se processa o ciclo do flow. Boa. Então, vamos lá. Já que você falou que pode ser praticado voluntariamente várias vezes ao dia, né? Então, como é que isso se dá? Sim, mas é a tal história, né? Primeiro a gente entende o que é o benefício, né? Aquela coisa do tempo passar e você nem perceber. A gente precisa comentar, não hoje, mas se você tiver interesse, você que está assistindo a gente, vai lá no canal youtube.com/Cadu Lemos, caso você esteja assistindo isso no Instagram, ou no Facebook, ou no LinkedIn, mas lá no canal do YouTube a gente tem um monte de vídeos, e um deles que eu vou recomendar, se você quer saber qual é a origem do flow, da onde ele vem, ele, na verdade, ele foi estudado, é um estado ampliado de consciência que foi meio que pesquisado e identificado por um cara chamado Mihai Csikszentmihalyi, que está vivo ainda, mora na Califórnia, e ele foi o pesquisador que trouxe o conceito do flow. Mas antes dele, muitos outros. Isso é uma busca milenar. Tem gente que compara o acesso ao estado de flow com a chegada à iluminação. Quase mística a experiência. Ou o grande graal a ser buscado. É um momento de um vislumbre da iluminação mesmo, né? Da inteireza. Então, tem vídeos que a gente fala sobre isso. Então, vamos falar tecnicamente. O flow ele pode ser trazido para a sua vida através de você mudar práticas e hábitos e rotinas e introduzir algumas atividades na sua vida. Primeiro, entender que para você ativar o seu flow, você tem que dominar, de uma certa forma, algum tipo de tarefa. Você não vai abrir o flow num desafio que você tenha com nenhuma afinidade ou não tenha nenhum tipo de habilidade. Então, se você nunca jogou tênis e vai jogar uma partida de tênis pela primeira vez, ou aprender a jogar tênis, você não vai entrar no flow. Você ainda não domina os movimentos. Você vai montar uma apresentação no PowerPoint, você nunca usou o PowerPoint, você vai ter que aprender. Então, tem uma questão de capacitação. Mas se você já é um usuário de PowerPoint, né, ou de Excel, ou você já é um tenista pode ser até no fim de semana, você já domina, sabe o que é um backhand, um slice, etc. e tal, você já tem alguma técnica. Então, quando você tem um desafio, qualquer que seja ele, esportivo, um esporte que você já pratica, um hobby que você tenha, o seu trabalho, o seu dia a dia, você efetivamente vai, né, trazer um desafio, um esforço que você vai ter que empreender para entrar em flow, ou para tirar aquele desafio da frente. Então, vamos lá. Premissa. Meta. Objetivo. Ter clareza numa coisa que você vai fazer. Então, você tem que pegar o Daniel, por exemplo, que está chegando aqui, que ele está saindo de uma reunião de 1h30 de duração. Está estressado, hein, Daniel? É o tema hoje. Está estressado. Vamos desestressar. Ele tinha uma reunião de 1h30, que ele já participa dessa reunião com alguma frequência. Então, ele já entrou na reunião ele sabendo que tinha um desafio, né? O tenista que vai ter uma prova, né? Uma partida do campeonato da classe dele lá no clube no fim de semana, né? Não agora, em tempo de pandemia, né? Mas no outro tempo, em outros tempos. Muito bem. Primeira coisa, então, prepara um ambiente onde você possa lidar com aquela tarefa que você vai empreender de maneira focada, concentrada, porque o flow segue o foco. Então, você só consegue ativar o flow na sua vida se você tiver um nível de concentração sustentado. Sustentado, né? Foco. O flow segue o foco. Quais são os grandes inimigos do flow? Aqui. Esse é o maior inimigo do flow. Notificações do WhatsApp, e-mail pingando, mensagem, as interrupções do seu dia a dia. E são interrupções externas,
mas também são interrupções internas. Você mesmo, essa chuva de pensamentos, esse macaco pulando de galho em galho, a mente do macaco. Ou, lembrando de uma conversa que eu tive com o Daniel, que acabou de chegar, né, que tem lá na mesa do escritório dele um macaco e um elefante, né? Tentar dominar um elefante andando rápido e você tentar segurar seus pensamentos, né? Essa velocidade de mudança de pensamentos e essa vontade de se dispersar, que é natural da condição humana, buscando um estímulo. Então, quando você domina a possibilidade de forma disciplinada de trazer concentração, foco, isolamento, você consegue sustentar a sua atenção por mais tempo. Ninguém consegue ler um texto de uma página hoje. Ninguém, quando eu falo, assim, a grande maioria das pessoas. Eu mesmo vou ler um capítulo de um livro, eu tenho que me preparar para isso. Não dá mais simplesmente para abrir o livro e sair lendo, porque tem alguma coisa que vai me interromper. Eu tenho que me preparar para fazer isso. Isso vale para tudo. Então, você está preparado. Você tem um objetivo, você se preparou, você criou um ambiente sem distrações, ótimo. Vamos lá para a tarefa, qualquer que seja ela. Começou a tarefa, está concentrado, a chance de abrir o canal do Flow é grande. Se é uma tarefa que tem um desafio razoavelmente alto para você, mas você já domina aquela atividade, então você tem a chance de abrir o Flow. Não veio, está empacado, não consegue adiantar, abrir, a planilha está parada, não vai, não consigo. Pô, para e pensa em outra coisa. Vai distrair. Esse é o grande macete, que é o terceiro momento do ciclo do Flow, a liberação. Libera, vai tomar uma ducha gelada, vai fazer uma caminhada, um exercício leve, tomar um chá, conversar com alguém, esquece aquele assunto. Quantas ideias boas você já teve tomando um banho, não é verdade? Aí você tem a chance de ter uma descarga de óxido nítrico, fazer alguma coisa prazerosa, física até. Minha melhor recomendação é uma caminhada, é um exercício leve, porque nesse momento a cabeça está em outro lugar, daqui a pouco vem o fio da meada. Aí você volta para o quarto momento do ciclo do Flow, que é o Flow em si. A tua chance de abrir o Flow é maior nesse momento. Só que tudo isso desencadeia, na hora, por exemplo, da liberação, é uma sensação de bem-estar, né? Você se livrou daquela chatice que não está andando. Vou pensar outra coisa, vou tomar um chá, vou dar uma caminhada, vou tomar um banho e tal. Parará. Aí vem o fio da meada vem. Por quê? Porque essa hora de desencanar, né? De desencanar mesmo, de relaxar, de liberar, ela é uma hora que teu corpo recebe uma descarga de óxido nítrico. O que é esse óxido nítrico? Ele é vasodilatador. Ele aumenta o fluxo sanguíneo. Com isso, as coisas começam a funcionar. Aí você tem aquela possibilidade de ativar o flow quando você tem as descargas de hormônios e neurotransmissores de bem-estar, como serotonina, dopamina, principalmente, ocitocina, anandamida. Isso tudo vai acontecendo. Esse coquetel vai acontecendo e vai abrindo. Vai tendo um desligamento do teu lado racional, do teu crítico interior. Porque aquele momento lá atrás, onde você estava estressado com aquela tarefa e você precisou liberar, era um momento que você estava descarregando adrenalina e cortisol. O que é bom para te trazer foco e atenção, mas aí você ficou preso ali. Empacou ali, então tem que liberar, tem que trazer o óxido nítrico, tem que trazer as outras coisas. Só que aí vem a grande pegadinha dessa história toda. O flow é fugaz, ele não é eterno. Ele é um vislumbre de um momento de ampliação de consciência. E ele dura pouco, sabe por quê? Porque depende do teu nível de reservas de neurotransmissores e de hormônios. Esse nível de reservas vai se esgotando na hora que você está em flow. E aí vem a principal lição que a gente transfere, tenta transferir, praticar com todos os nossos alunos, os mentorados, na nossa vida pessoal também a gente faz. E eu bato nessa tecla com muita insistência, com muita frequência. Entrando em flow ou não, ao longo do dia você tem que promover momentos de recuperação dessas descargas que você teve de hormônios, de neurotransmissores, etc. Você tem que recuperar a sua energia. São 4, então, estamos falando de energia física, de energia mental, de energia emocional e de energia espiritual. Essa coisa que te move para fazer as coisas que você faz, no que você acredita. Então, se você não reservar ao longo do dia vários pit stops, imagina a corrida de Fórmula 1. O que é uma corrida? É um pit stop. É a hora que você entra para sair melhor. O carro para, às vezes, ganhar uma posição.
Você pode ganhar ou perder uma corrida dependendo do trabalho em equipe no pit stop. Então, você tem que fazer pit stops na sua vida também ao longo do dia. Se você estiver em flow, para recuperar aquelas reservas. Se você não estiver em flow, para se recuperar daquela reunião, como fala aqui a Heloísa, né? que ninguém aguenta mais, que é emendar uma reunião na outra, no Zoom. E se você não tiver um tempinho para recuperar, você vai esgotando as suas reservas e você vai chegar no final do dia esgotado mesmo, exaurido. E aí, só uma noite de sono muito bem dormida, o que cada vez é mais raro hoje em dia, é que você vai conseguir fazer essa recuperação plena. Então, a dica é, ativando o flow ou não na sua vida, reserve momentos do seu dia para recuperar suas energias, para trazer mais. Não deixe elas chegarem às reservas até o fim, porque o tempo para elas recuperarem aumenta quando você esgota, e elas duram pouco. Cada vez que você ativa o flow, elas vão durando menos. Vão precisar de uma noite para recarregar. Fala, Rogério. Não, eu queria que você comentasse aqui a colocação da Virgínia, que é o flow te torna mais criativo? Não. O flow não te torna mais criativo, mas ele traz a criatividade, ele exacerba, ele ilumina a tua criatividade, qualquer que seja ela, porque todos nós somos criativos, né? A gente tem que identificar onde é que a nossa criatividade se manifesta. Então, é por isso que eu sempre falo, criatividade não se aprende, não se ensina. Você já traz dentro de você, precisa identificar onde é que ela se manifesta. E o ambiente... Ele libera, né, Cadu? Ele libera, né? Porque muito da nossa criatividade ela fica contida pelo excesso de racionalização que a gente tem. Não, mas ele não aumenta a sua criatividade, é isso que eu estou te dizendo. Respondendo a Virgínia, ele não aumenta. Você não vai ser uma pessoa mais criativa porque entrou em flow, vai baixar um raio de criatividade. Você vai se expressar mais criativamente se você conseguir entrar nesse estado. O resultado, talvez, você vai trazer mais resultados usando a criatividade. Porque eu me lembro lá atrás de... Fica mais evidente, vamos dizer assim, é o que você falou. Ele evidencia a sua criatividade, qualquer que seja ela, onde ela se manifestar. É isso. Não, e tem uma coisa que eu acho muito interessante do conceito do flow, é a questão do desafio. Quando você não está numa atividade, que você buscou um desafio um pouco acima daquela sua capacidade da zona de conforto, você ainda não está com todo o gatilho do flow ativado. E a criatividade, a gente sabe que ela também tem gatilhos, né? Se você está num desafio, se você busca um desafio maior, você acaba saindo da zona de conforto e, de repente, traz uma solução diferente para o problema que pode ser criativo. Ela tem gatilhos, mas ela também é um gatilho para o flow. Porque na hora que você está empreendendo uma atividade que exige a manifestação de criatividade, ela pode te ativar o flow. E quando você está no flow, aquilo que você começou, que é essa atividade criativa, entra num looping positivo, num círculo virtuoso. Então, o flow traz, como diz a Virgínia, a criatividade à tona, e a criatividade à tona mantém o flow. É uma coisa que funciona assim. Exatamente. E aí eu acho que liga com... Fala, Rogério. Eu ia sair do assunto da criatividade. Se você vai falar dela, pode pegar. Não, eu ia sair também, eu ia falar do estresse, porque no final isso tudo volta para o ponto inicial da nossa conversa, que é, se eu tenho um trabalho que eu consegui colocar muito mais criatividade, eu trouxe soluções alternativas, seja um texto, seja um esporte, isso me dá uma sensação de alegria que provavelmente tem a ver com baixar o estresse também, né? O estresse, ele fica combatido com momentos de satisfação. A gente tem que começar. É igual um jogador que vai consumindo a vida naqueles joguinhos ou vai recuperando a vida naqueles joguinhos. O flow ajuda a gente a trazer, através desses momentos de iluminação, como o Cadu disse, que a gente está tão feliz, e pode ser fazendo uma planilha em Excel, pessoal. Eu sou engenheiro de formação, às vezes tem que fazer planilhas complexas. Quando eu pego o jeito da planilha e eu estou ali, eu estou num grau de felicidade, eu sei que você pode estar rindo aí, se você não for um engenheiro achando que é uma coisa boba fazer uma planilha, mas naquele momento eu estou em flow com aquela atividade. E
eu acho que é muito importante saber como definir a meta, como saber definir o desafio. Eu queria chamar a atenção disso. A gente já fez uma live aqui sobre, conversando com alguns alunos, falando um pouco sobre essa questão da meta. A meta, para mim, é fundamental como ponto de partida. Porque nós temos que ter uma meta, não adianta botar uma meta gigantesca, né? Não adianta dizer, eu vou subir ao Everest. Eu não vou subir ao Everest amanhã. Eu vou ter coisas para fazer que vão me levar a subir o Everest. A primeira delas talvez seja, preciso me condicionar para subir o Everest. E eu vou me focar naquele condicionamento. E eu vou ter as minhas realizações pelo fato de ir conseguindo os pequenos sucessos. Porque a gente tem que celebrar quando isso acontece. Então, eu vou estar alinhado e em flow com essa pequena atividade meta que eu coloquei, que, ao ser construída, ela me leva ao meu Everest, seja ele qual for. E não tem dúvida. E o princípio de você atingir grandes objetivos é dividi-los, celebrar cada conquista e entender que é o ganho marginal que, no longo prazo, vira a verdade. E a gente está convivendo, hoje são 5 gerações convivendo no mesmo mundo, né? 5 ou 6, né? Dependendo do... Convivendo no mesmo mundo profissional, no mercado de trabalho, etc. e tal. Isso traz uma diferença muito grande de entendimento sobre resultados de objetivos. Então, você tem gerações aí mais novas que acham que o resultado tem que ser imediato. Há uma incontinência, um desespero para ver a coisa acontecer rápido, sem entender que você tem que trabalhar nos ganhos marginais, no longo prazo. Eu falo isso para as minhas filhas, né? Sempre falei. Eu sempre fui imediatista. Eu sempre quis ver o resultado pronto, idealizado na minha cabeça, vendo ele ali na frente. Mas a vida me ensinou, ao longo do tempo, que são pequenos passos, porque não adianta ficar na cabeça, né? Quanta ideia boa que só ficou aqui e não virou verdade. Então, é isso, né? Como fala a Heloísa. Fez o sucesso, celebra, vai para o próximo, vai construindo isso. É inevitável falar daquela... Porque tudo está ligado, né? Falar daquela historinha, né, dos caras que estavam construindo uma igreja, né? E o que vocês estão fazendo? Aí um falou, eu estou subindo uma parede. E você, o que você está fazendo lá do outro lado? Eu estou construindo uma igreja. E você, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Ou seja, o que você tem como objetivo? O grande objetivo da sua vida e como é que você divide e vai, né, trazendo... Porque o que mais me deixa triste, né, desesperançoso, às vezes, com as pessoas, de uma forma geral, e eu já fui assim, é achar que eu sempre tenho alguma coisa para ir buscar. Eu sempre tenho que ter um objetivo lá para atingir. E não valorizar a minha trajetória. E não entender que aquilo que eu pensava há anos atrás, mas quando eu tiver o Projeto Flow, hein? Quando eu tiver um lugar onde eu possa fazer uma transmissão ao vivo do meu conhecimento, daquilo que me empolga, da minha paixão, aí eu vou ser feliz. E assim as pessoas levam a vida, a maior parte delas. Nós estamos no... Como é que é, Cadu? A vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos? John ela vai passando. Puro. Não é? Mas o legal, Cadu, você está falando e eu estou visualizando o que você ensina aqui, e aí tem até alunos aqui participando da live, o Daniel está aí para comprovar isso, né? Mas no seu curso você mostra como o próprio processo do flow vai depois se dar ao longo do dia, e ele vai se dar através dos sprints. E por que não cada um desses sprints ser um pequeno tijolinho desse projeto maior, né? E aí te dá essa calma também de falar, peraí, cara, não preciso subir o Everest. Como é o desenvolvimento moderno de produtos? Você não desenvolve mais projetos hoje e indo até o final. Você desenvolve sprints. Até porque no meio do caminho as condições mudam e você está mais pronto para fazer as adaptações necessárias. Agora, a gente foca muito, às vezes, trabalho. Isso vale para os nossos problemas pessoais também, para os nossos planos pessoais. Não tem dúvida, não tem dúvida. Puxa vida, eu queria trocar
mudar de casa, de cidade, de lugar, fazer uma viagem, né? Tem várias coisas que a gente gostaria de fazer, né? Eu sempre agora sempre com aquela perspectiva. Lembra do que você já fez. A gente esquece, a gente está naquele momento vai ser bom quando? A gente está nele agora. Agora vamos pensar o que é realmente importante. E aí, definir os grandes objetivos da vida. Porque a vida é longa, não é como dizem por aí, não. A vida é curta, passa rápido. Não, a vida é longa. Se você souber viver e são várias vidas. Eu já vivi várias vidas numa vida só. Eu tive várias encarnações nessa mesma vida, de coisas, de ofícios, de trabalhos, de interesses, de esportes, de hobbies. Né? Então, é essa linha. A Virginia está falando aqui um negócio bacana. Ó, no processo criativo, ela é artista plástica, ela entra em flow em 2 momentos, ao criar a obra na mente e ao torná-la realidade. Exatamente, é muito interessante, porque tudo isso tem a ver o quê? Com os processos bioquímicos e bioelétricos, né? A gente induz pensamentos. Eu vou te dar um exemplo, que é até um truque para a gente lidar com o estresse, que é o tema da nossa conversa hoje, né? Se você lembrar de um momento, né? Rogério e eu estávamos conversando isso hoje. Se você lembrar de um momento que você teve um problema, ficou estressado, né? Se você lembrar dele agora, nesse momento, teu corpo vai reagir como se você estivesse vivendo aquele momento naquela hora que você viveu lá atrás. Olha como é que aqui a coisa funciona, né? E se ao mesmo tempo, se você trouxer uma imagem maravilhosa da tua obra na tua mente e depois dela pronta, você está construindo uma imagem mental que o teu corpo vai reagir de acordo também. E depois eu queria jogar um desafio para a Virginia, mas fala aí, Rogério, só para não esquecer. Não, joga o desafio primeiro. Não, o desafio é o seguinte, rapidinho, Virginia, é fantástico o que você está colocando aí. E o que eu queria te desafiar é o seguinte: assiste essa live, se for necessário novamente, e os outros conteúdos do Cadu que estão aqui disponibilizados sem custo nenhum, sem pedir nada em troca. E depois, semana que vem, você vai participar de novo das lives, conta pra gente se esse seu processo de entrar em flow teve uma melhora, porque essa é a nossa ideia, nosso objetivo é passar esse conceito e fazer com que você aplique na prática. Então, eventualmente, pelo que você está colocando aqui, você já tem isso intuitivamente, né? Na hora de criar a obra e depois torná-la realidade. Agora, assiste de novo aqui a live e só repara no que o Cadu falou das etapas do flow. Tenta aplicar isso e ver se isso não traz uma evolução nessa própria aplicação do flow que você já tem. Tem um vídeo, a Virginia começou a nos honrar com a presença recentemente, mas, Virginia, você há um tempo... Por isso que eu estou falando. Lá no canal, tem um vídeo específico que eu falo do ciclo. Então, esse hoje foi meio assim, a gente falou meio passando o ciclo, para quem já conhece e tal, ou para quem não conhece, entender que são 5 momentos, mas tem... já aceitou o desafio, beleza. Mas tem um vídeo que fala do ciclo do flow, passo a passo, então vai lá olhar. Eu queria, antes de devolver para o Rogério, porque o Rogério já estava... Aqui já tocou o sino também, nós temos que terminar a live, que já ficou o tempo. Eu quero falar uma frase para vocês sobre aquilo que a gente estava discutindo agora, que é o seguinte: nós não podemos prever o valor do nosso trabalho, aquele valor que a gente quer que ele seja percebido pelo mundo. Eu não posso. Aquilo que eu faço no meu dia a dia, isso da história das pequenas conquistas, né? Eu não posso ver qual é o impacto disso no mundo. Não dá para prever isso. E tudo bem. Não é o nosso trabalho julgar o nosso próprio resultado, o nosso próprio ofício. Não é a nós que compete o legado que a gente está construindo ou esses grandes objetivos que a gente quer chegar. Não vamos ser nós que vamos julgar isso. Nosso trabalho, sim, é criar isso. Aí sim, criar diariamente, nos envolvermos, nos engajarmos de corpo e alma nisso e dominar essa técnica, essa habilidade da melhor forma que a gente puder. Então, isso que a gente faz aqui todo dia, toda segunda, quarta e sexta, é dominar isso, é dominar o entendimento, é transferir esse conhecimento. É como a Virginia falou, é imaginar antes a obra pronta na cabeça dela e fazer isso como uma prática diária. O objetivo final lá, ele não dá para prever agora. Lembra? Ganhos marginais. E não somos nós que vamos jogar esse legado lá na frente. Mas a gente, ao fazer isso, passo a passo, todo dia, a gente está construindo, a gente está chegando mais perto desse objetivo. É isso?
Faz sentido? Eu queria passar a bola para você, Cadu, para a gente ir fazendo o encerramento de hoje, mas voltando para a pesquisa, que é a saúde mental é um troço muito sério que está muito em risco hoje em dia, muito em risco. O que nós encontramos em qualquer ambiente, ambiente pessoal ou ambiente corporativo, é muito triste. E saúde mental não é uma coisa que a gente não pega na prateleira a saúde mental. A gente constrói a saúde mental com hábitos e com ferramentas como essa, que é o Flow. E aí eu queria lembrar da pesquisa, quando a pesquisa diz o Flow foi a ferramenta mais eficaz, que é para incentivar você a abraçar o Flow. Abraça o Flow. Ele faz diferença. Ele fez diferença para mim e eu queria dizer isso para você. Olha aí, obrigado, Virgínia. Está falando que a gente está... eu estava conversando isso com o Daniel outro dia também. E isso é uma coisa que a gente é muito gratificante a gente poder saber que a gente causa algum tipo de impacto na vida das pessoas. Porque as pessoas ficam aí falando, puxa vida, qual é o meu propósito nessa vida? Quando eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz, porque aí eu estou no meu propósito. Não. O nosso propósito, a gente já vem com ele, está aqui dentro. Qual é o impacto que eu causo na vida do outro, na minha, no entorno. Quando isso fica claro, esse é o propósito. É a frase do Darwin, todo mundo esquece, ou pouca gente comenta. Todo mundo lembra do Darwin como aquele que diz assim, a sobrevivência do aquele que se adapta melhor. Teve uma época que foi interpretado como a sobrevivência do mais forte. Está errado, ele nunca falou isso. Ele falou da adaptação. Mas ele falou uma outra coisa que as pessoas não comentam. Perguntaram para ele assim, puxa vida, né, Mr. Charles Darwin? Nós não temos asas, nós não temos garras, nós não temos presas. Como nos defenderemos desse mundo selvagem? Ele falou, tendo uns aos outros, dependendo um do outro, é no coletivo. É aí que é a nossa diferença. Então, quando a gente ouve isso, desse depoimento e esse feedback, é isso que move a gente, é isso que faz a gente ir adiante, porque a nossa chamada é esse, é levar essa bandeira da saúde mental, do lidar com o estresse para mais gente, e tem um estado ampliado de consciência que permite isso, que chama-se esse estado de fluidez, ou estado de flow, e isso é uma coisa que dá para você aprender a trazer para a sua vida todos os dias. Então, muito obrigado. Obrigado, Virgínia, Heloísa, Daniel, todo mundo que esteve aqui com a gente, super obrigado. A gente vai voltar segunda-feira com o Alexandre Nunes. O Alexandre Nunes é um empreendedor, teve uma longa carreira executiva. Eu conheci na época que eu era do Banco Nacional, ele era da Brasil Telecom, ele foi da Shell, se não me engano, né, Rogério? Na tua época também, que você foi executivo da Shell. E o Alexandre, eu fiquei amigo dele por outra razão, não foi nem por conta do fato da gente ter trabalhado como executivo na mesma época, não, porque ele gosta de fotografia é a minha grande paixão. E ele foi estudar fotografia em Nova York, depois ele abriu uma frente nova na vida dele, mudou a vida dele, fez o caminho de Santiago 2 vezes e voltou a fazer coisas com um olhar diferente. E na segunda-feira nós vamos conversar com ele. Ele conhece o Flow, ele conhece flutuação em tanque de isolamento sensorial, ele virou triatleta depois dos 50 anos, ele tem uma história super legal para a gente conversar. Segunda-feira, então. É isso aí. Concordo com a Eliane, olha a Eliane aqui, ó. Obrigado, Eliane, grande abraço. Eliane é nossa aluna querida também. Eliane ficou na mão na última aula, ela ficou sem internet, mas tinha dado para a gente já passar o dever de casa para ela. Olá, Eliane. Terça-feira, vamos ver se você já mediu tudo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. É com você. Fim de semana. Aproveita o fim de semana para fazer um detox digital, meio período. Se for forte mesmo, um dia inteiro. Mas se você for realmente valente, o fim de semana inteiro desconectado. Tchau.